Estamos de volta com o TJ Goiás para falar de saúde e bem-estar. O tempo frio pode aumentar em até 30% o risco de infarto. O motivo é a redução no fluxo de sangue. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o cirurgião cardiovascular Fernando Silvério. Boa tarde, doutor. Por que isso acontece? Boa tarde. Então, isso aí tudo está relacionado ao funcionamento do organismo. Igual você muito bem disse aqui, tá? É um fenômeno chamado vasoconstrição. Porque o nosso organismo ele tem que trabalhar numa temperatura ideal, que é em torno de 36 graus. Quando a temperatura do ambiente cai, o nosso organismo tem que se virar de alguma forma para manter essa temperatura. E o que é essa manobra que ele faz? Ele faz uma vasoconstrição, que é o quê? Ele contrai as artérias do corpo para facilitar essa manutenção da temperatura. Então, mas mesmo ele mantendo essa temperatura, essa vasoconstrição, tem alguns efeitos deletérios, e o principal dele é o infarto. E o que configura o infarto em si? O infarto em si seria o quê? Seria a ausência de circulação de sangue no coração, na nutrição do coração. Hoje sabe-se que no Brasil, em torno de 300 a 400 mil pessoas infartam por ano. E deste número, de cada 5 a 7 pacientes evoluem para óbito. Ou seja, é uma causa extremamente importante, né, de óbito e tem que ser acompanhada e principalmente no frio. Quais são as doenças cardiovasculares mais comuns? O infarto, pressão alta e o próprio acidente vascular cerebral, que é o derrame. A gente tem uma série, de fatores que colaboram para que essas doenças cardiovasculares possam acontecer. Quais são alguns deles? Os fatores de risco, como você mesmo disse, são inúmeros, mas os principais são a obesidade, a falta de atividade física, a pressão alta, o diabetes, o sedentarismo, que é a falta de atividade física, como eu disse aqui. E além desses fatores, o que é muito comum também é o tabagismo, é o uso de cigarro. Então, tem que se tratar não só na hora da doença, tem que se prevenir a doença. E como que se previne a doença? Previne essa doença, evitando e tratando esses fatores de risco. Já falando um pouquinho sobre os sintomas, como é que eu posso identificar se o meu organismo está em desordem, se eu estou propenso a sofrer um infarto? A primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é se ela tem uma predisposição ao infarto, que são esses fatores de risco. E claro, às vezes a pessoa não tem predisposição e tem um infarto. Como ela vai identificar isso aí? Ela vai identificar isso aí através dos sintomas. E o mais comum é o quê? É a dor no peito. A famosa dor no peito, que às vezes tem irradiação para o pescoço, para o braço, pode ter uma irradiação até para o estômago. Então tudo isso depende, do sintoma do paciente. Além da clássica dor no peito, pode vir a palpitação, que é uma batedeira, pode vir também um sintoma de falta de ar, que são os mais comuns. E como que é feito o tratamento de uma pessoa que sofre um infarto? Olha, o tratamento do infarto vem mudando muito, mas o tratamento vai desde, como a gente falou anteriormente, evitar os fatores de risco. Se a pessoa está tendo um infarto, primeira coisa, procurar um atendimento médico. E no atendimento médico, o tratamento vai desde tomar a medicação, confirmar o diagnóstico e podendo evoluir até para uma cirurgia, que no caso seria a famosa ponte de safena. O senhor mencionou várias situações, mas eu quero saber, tem algum grupo que é mais propenso a ter o risco de infarto? História familiar positiva, ou seja, aquela pessoa que já teve alguém na família que teve um infarto, a pessoa tabagista, diabética e hipertensa. E tem alguma coisa que a gente possa fazer, já uma dica aí para os nossos telespectadores, de como evitar que isso aconteça? É fazer um acompanhamento médico regular, porque a gente não precisa infartar para se ter o tratamento. A gente pode tratar antes de ter um infarto. Como seria isso? O infarto é como tem uma ausência total de circulação que nutre o coração. Mas isso aí às vezes é diagnosticado quando não se tem uma parada total de circulação em determinada artéria do coração. Ou seja, a pessoa pode, dependendo de determinados exames, identificar que ele está com entupimento, por exemplo, obstrução de 60%, 70%. E aí sim, ele vai fazer um tratamento preventivo. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.